Olá, pessoal. Então vamos dar atenção agora a dois gêneros de texto que são essenciais nesse âmbito, né, da produção escrita acadêmica, que é o resumo e a resenha. Nessa sequência inicial, eu vou trazer para vocês os conceitos relacionados ao resumo e no próximo vídeo eu apresento a resenha. Então vamos ver. O resumo, pessoal, ele, em termos de gênero textual, ele é considerado um gênero de divulgação, né? Porque geralmente a gente faz um resumo, né? Desde o fundamental a gente aprendeu a ler, né? Um livro, um artigo, ler um determinado conteúdo e resumi-lo, né? Sintetizá-lo, ou seja, a gente tem um todo que vai ser filtrado, né? A gente vai pegar as informações principais e vai colocar num resumo. Então, é um gênero de texto que é um gênero tipicamente escolar, né? Então, a gente está muito acostumado a fazer resumos, mas nem sempre a gente tem uma aula, né, específica para entender a construção desse gênero, porque a gente já pressupõe que ele é um gênero extremamente fácil de se fazer. Raros são os casos dos alunos que não conseguem elaborar um resumo, né? Então, vamos entender um pouquinho mais como a gente pode aprimorar, né, a elaboração desse gênero, e principalmente quando já dentro de um conteúdo, de um curso de graduação, a gente tem que elaborar com um pouquinho mais de primor, né, o resumo. Então, o resumo é um texto reduzido que recupera as ideias principais de um texto-fonte, a fim de oferecer ao leitor uma visão geral de seu conteúdo. Apresenta estas características. Ele tem um tamanho reduzido, conforme eu mencionei há pouco. Geralmente nós vamos ter, em termos de usos verbais, os usos dos verbos no modo indicativo são os mais comuns, né, e visíveis na produção do resumo. Citação de referências bibliográficas, e aqui vem um link com a ABNT que a gente viu na última aula, ó. Então, você pode sim no teu resumo fazer uma citação, por isso que trabalhamos com a ABNT na aula passada e eu já pedi que você lesse esse artigo científico para que você resumisse e utilizasse citações, né, para a gente já fazer uma prática desses dois conteúdos juntos, né? A narração é em terceira pessoa, muito comum a terceira pessoa, né? Fidelidade e suficiência em relação às informações do texto-fonte, então isso é primordial, né? Então você vai fazer um relato ou um resumo, um relatório daquilo que você leu e tem que ter uma certa fidelidade, né? E é uma paráfrase, né? Ou seja, por isso que eu coloquei o verbo parafrasear, ou seja, o que é parafrasear? Parafrasear é você ler algo, né? E você entender o que você leu, observar que nesse conteúdo que você leu tem algumas coisas importantes que mais se sobressaíram aos teus olhos e você vai passar para o teu resumo com as tuas palavras, com o teu entendimento, né? Então seria, no linguajar mais ameno, você mastigar, né, tudo aquilo que leu, você processou tudo, digeriu tudo que leu e vai colocar com as tuas palavras, com a tua escrita, com o teu estilo, você vai colocar no papel. A ausência de avaliações do narrador, então é extremamente importante isso mesmo que você tenha a possibilidade de avaliar, por exemplo, fazer uma análise num resumo pessoal que vai ficar só para ti, ok, até você pode colocar a tua opinião e o teu entendimento em relação a algumas coisas, mas o resumo por si só ele não permite isso, porque ele tem que ser fiel e suficiente, né, em relação às informações dentro da fonte. Então, o resumo é bem colocar tal e qual como está lá no texto original e simplesmente resumir, sintetizar, né, filtrar as informações mais importantes e colocar no resumo, né? Então, por isso que você não tem muita oportunidade de ficar avaliando, ele é bem objetivo. A gente tem resumos que podem ser feitos sobre a forma de esquema, né? De mapa mental. Então, existem outras formas de você fazer uma transformação, uma adaptação daquele texto original para um resumo.
E o resumo também apresenta uma contextualização, né, com a ausência de interações com o leitor. Ele é um texto contextualizado, né, porque ele vem a partir de um livro que foi lido, que tem uma autoria, né, e que tem um assunto, um tema e uma tese específica. Então, há uma contextualização, você pode colocar essa contextualização no início do resumo também. Vai haver ausência de interações com o leitor, certamente no resumo é como ele é objetivo e ele é uma síntese do conteúdo original, então não tem por que você demonstrar no resumo uma interação, né, com o leitor, que seria essa avaliação, né, você avaliar os conteúdos, você concordar ou discordar, ou enfim, achar relevante ou não relevante, criticar ou não criticar alguns pontos de vista que são apresentados ali, porque o resumo não é essa a característica. A característica é simplesmente transcrever tudo que você leu ali que é interessante, recuperando essas ideias principais do texto-fonte e colocar no papel, né? E a adaptação das marcas temporais. Então, há uma adaptação das marcas temporais, porque quando você transcreve, né, então você pode fazer só essa adaptação, que faria parte da paráfrase, né, mas a princípio essas seriam as características de um bom resumo bem elaboradinho, né. Bom, essencial para você fazer um bom resumo é fazer uma boa leitura. Então, boa leitura é o ponto de partida, né? Como fazer um resumo? Não há um modelo acabado de resumo, pois ele depende de quem o solicita, do objetivo, do tipo e leitor a qual é destinado e do estilo pessoal do autor. Então, é possível, contudo, traçar orientações gerais para a elaboração. Então, o que quer dizer esse slide? Quer dizer o seguinte, que você tem que ler, né? Você tem que ler, ser um bom leitor, ou fazer uma boa leitura do artigo ou do capítulo de livro que você vai resumir. A princípio, não há um modelo, né, acabado de resumo, conforme eu falei, já desde o ensino fundamental a gente se acostuma com esse gênero de texto escolar e, a princípio, ninguém chega com uma organização, as professoras geralmente falam, vamos fazer um resumo, de repente lá no início explica mais ou menos por cima como é, mas a gente acaba se habituando a construí-lo meio que intuitivamente dentro do ambiente escolar, né? Mas é bem verdade que, às vezes, os professores direcionam as informações que eles querem nesse resumo, né? Então, e aí que vem que esse resumo, então, vai depender de quem o solicita, né? Então, dentro do ambiente escolar, os professores podem orientar, com determinadas perguntas, as informações, o objetivo, o tipo, né, de informação que você vai colocar ali, para te ajudar a resumir. O leitor é tranquilo, né? Porque geralmente o leitor de um resumo, na maioria das vezes, ou é você mesmo ou é o próprio professor, né? Fora de outros contextos que permitam o uso de resumo, nós vamos ter outros leitores, né? Mas para nós agora, o leitor é o professor, né? Ou o próprio aluno. Então, isso a gente vai considerar quando a gente produz esse gênero, né? E o estilo pessoal do autor é extremamente importante, né? Porque cada um vai resumir de uma maneira, né? Então, agora, eu lancei para vocês um artigo científico lá sobre bioética, né? Biotecnologia. Cada um vai ter um background, vai ter um conhecimento prévio sobre esse assunto, vai ler esse artigo e vai produzir o seu resumo, vai destacar as partes principais mais evidentes desse resumo, fazendo as citações, né, que é uma das e referências, né, que é uma das coisas que eu pedi para a gente fazer um link com a BNT, com a aula da BNT que a gente viu, ok? Bom, as regras de redução de informações. Então, vamos aqui, apesar de o resumo ser um gênero que é bastante intuitivo, ele não há um modelo bem estruturado, a gente tem sim algumas regras que a gente pode organizá-lo de uma maneira mais objetiva e mais prática e mais elegível, né, que nos dê uma possibilidade de uma leitura mais tranquila do resumo. Então, para mim fazer a supressão de informações, uma regra prática para reduzir um texto é preservar as informações importantes e eliminar as redundantes ou irrelevantes. Tranquilo a gente detectar isso, né? Muitas vezes você pega um texto científico em que você tem um conceito, depois você tem um exemplo, e esse exemplo, por exemplo, desculpe a redundância aqui na fala, mas ele vem com bastante
20 linhas de explicação daquele exemplo, né? E aí você acaba tendo, por exemplo, umas 2 páginas, né, em relação àquele argumento, aquele tema que foi apresentado ali, aquele teoria, aquele conceito, e um monte de exemplos, né? Então, o que você pode fazer para suprimir as informações? Você pega, resume o conceito, bota ele objetivamente e elimina os exemplos, né? Ou, se você quiser dar um exemplo só bem sintético para que dê uma ideia clara do conceito, ok, suprimiu informação. Então, geralmente na supressão de informações a gente elimina os exemplos, né, as expressões explicativas intercaladas por vírgulas ou parênteses, né, quando você tem ali o isto é, ou seja, né, que vai explicar, né, aquele conceito, aquela teoria, vem uma explicação maior que vai detalhar e especificar um conceito já mencionado, é algo que pode ser redundante, então você pode tirar. Redundâncias, palavras ou expressões repetidas ou equivalentes, então se você observar uma redundância num texto que você leu, você pode retirar tranquilamente. As ideias que se repetem, porque muitas vezes os próprios autores são prolixos, né? Eles escrevem e fazem um rodeio enorme para dizer ou introduzir uma coisinha lá na 3ª, 4ª página lá adiante. Então você pode já, e objetivamente lá pro ponto inicial, a ideia mais importante que ele vai apresentar mais ali à frente, né, nas 3, 4 páginas à frente. Então a gente tem que ter essa perspicácia de análise, de saber o que é relevante, o que está sendo repetido ali, né, o que é às vezes a gente consegue observar uma encheçãozinha de linguiça nos textos, né, que é aquele fluir da linguagem, das explanações, e como há uma oportunidade, uma liberdade para escrever, é permitido isso, mas para resumo, você sabe que você pode tirar. Comentários ou avaliações pessoais, pode tirar. E os detalhamentos, tudo que você observar aqui é detalhamento, que está se estendendo, né, que deu para você ter uma noção clara já do conceito, da teoria associada à prática, mas você pode, então, esses vários exemplos e detalhamentos e especificidades que não são necessárias para entender o conceito em si, você pode tirar no resumo, tá? Generalização, segundo ponto, né, então nós temos regras de redução de informações. A primeira é a supressão de informações, a segunda é a generalização, quando temos uma enumeração de pessoas, propriedades, ações, etc., que se prestem a formar agrupamento, podemos escrever de uma só vez de todos os elementos generalizando-os. Ótimo, então isso aí é outro ponto que ajuda a gente a resumir, quando tem enumeração, né? Uma cadeia de pessoas ou propriedades, ações, comportamentos, ideias sendo mencionado, aí você pode generalizar tudo utilizando sinônimos, né? Enfim, você vai sintetizar fazendo uma generalização. Generalizações são ótimas para resumos, né? E passam uma ideia do todo, né, sem trazer o específico. Assim, em vez de eliminar o trecho, é possível reduzi-lo, avaliando a importância das informações para o texto. Decidimos sobre a convivência de adotar um ou outro procedimento. Então, teríamos esse sentido, né? Importante para reduzir informação, supressão de informação, generalização, e o terceiro seria identificação dos tópicos, que é selecionar as ideias principais. Então isso vem na primeira leitura que tu faz, né? Então se tu quer fazer um bom resumo, tu lê primeiro o artigo uma vez, seleciona as ideias principais, reduzindo, tirando exemplos, fazendo aquelas supressões iniciais que a gente apontou ali. Depois, num quarto momento, você combina os tópicos, né? Observe os tópicos levantados, alguns deles tratam das mesmas questões para resumir ainda mais o texto. Podemos agrupá-los e construir com eles uma única frase. Olha só, a capacidade de redução, né, desse conjunto de ideias. Então, você identificar as ideias principais e depois, se você conseguir, dentre essas ideias principais, afunilar um pouquinho mais, se você perceber que ainda tem coisas redundantes, repetidas, afunila um pouquinho mais e combina esses tópicos, né, agrupa eles e faz uma frase com todas essas ideias semelhantes, né? Então tu já está reduzindo bastante o teu texto original
para o resumo, né? Então, e a etapa final, então, a gente poderia dizer que o resumo, o ideal seria você fazer numa primeira leitura, ter essa visão geral do texto, você lê a primeira vez sem escrever nada, simplesmente para absorver a ideia geral do texto. Numa segunda leitura, aí sim, você começa com uma compreensão mais detalhada, pode usar o dicionário para verificar as palavras que você não conhece, verifica a sequência de ideias ou fatos e suas relações, né, numa segunda leitura. Essas aqui, esqueci de mencionar que seriam as etapas para fazer um resumo, né, então, para fazer um bom resumo, muito provavelmente você teria que fazer mais de uma leitura, por isso que a gente colocou lá atrás. A boa leitura é o ponto de partida para um bom resumo, né? Então, essa primeira leitura, você faria uma visão geral, você já pode até pegar um marcador, e se você já está perspicaz e tem uma fluidez de leitura, você vai fazer ali com marcador, colorir as partes principais e tal. Numa segunda leitura, você faz essa compreensão mais detalhada, né? E vai fazer a verificação da sequência de ideias ou fatos e suas relações. E numa terceira leitura, olha só, isso aqui é a situação ideal, uma elaboração bem feita de um resumo. A aplicação das regras práticas, aí sim você começa naqueles itens que a gente apresentou ali de supressão, generalização, identificação dos tópicos, combinação dos tópicos, ok? Então, num quarto momento, nós teríamos uma organização, tá? E o quinto momento seria a redação propriamente dita do resumo. E em um sexto momento você vai fazer a parte da tua revisão do teu texto para deixar ele limpinho para entregar para o professor, no caso de estarmos no domínio discursivo escolar, né? Então, esses seriam passos, recomendações para aquele aluno que gosta de fazer as coisas de uma maneira bastante organizada e detalhada. Então perceba que essa estrutura que eu passo para vocês, ela é feita, pode ser que tenham muitos alunos que façam assim, mas eu duvido que um aluno faça um resumo a partir de 3 leituras do texto original, né? Então, sendo que essa seria a recomendação. E a partir de hoje vocês estão tendo esse conhecimento, a partir de hoje vocês vão saber que isso é o ideal para produzir um bom texto, um bom resumo. Caso eu não faça dessa maneira, eu corro os riscos de não ter um bom resumo e tudo bem, ok, tô sem tempo, fiz as pressas, vou entregar o meu resumo sem ter feito um resumo tão bem analisado e estruturado, organizado assim, mas esse é um caminho seguro. Se você se dispor a fazer isso, você vai ter sucesso. Então, não podemos esquecer as etapas, né, para fazer o resumo. Primeira leitura, visão geral do texto. Segunda leitura, compreensão detalhada, o uso do dicionário, verificação da sequência de ideias ou fatos e suas relações. Terceira leitura, aplicação das regras práticas, que seria supressão, generalização, identificação dos tópicos e combinação desses tópicos. Num quarto momento, organização, né? Organiza tudo que tu vai escrever no teu rascunho, né? Faz a redação do texto, já rascunhando, né? Então, quarta e quinta etapa seria o rascunho. E o sexto seria uma revisão para depois, então, fazer a versão final, né? Então, obrigada, pessoal, pela atenção, né? Espero que essas orientações tenham ajudado um pouquinho mais vocês a elaborar o resumo. E não se esqueçam, né? Que fazer as citações no longo do texto é o ideal. O resumo de vocês, como eu disse que vai ter uma página só de Word, então você vai conseguir ali fazer 2, 3 citações, quem sabe, ou uma por parágrafo, fique bem à vontade, mas é importante que você faça essas citações, né, do texto original, da fonte, e a referência, que vai ficar uma referência só, porque vocês vão ler um artigo de uma pessoa só, então a referência ela é única, você vai treinar uma vez só a referência, tá? Então aqui esse material que eu trabalhei com vocês, apresentei, tirei desse livro, Esferas das Linguagens, e tenham todos uma boa semana e bons estudos.